Bem-vindas e bem-vindos ao The Debate. Hoje o nosso foco é a escola moderna. É essa instituição, né, tão presente na nossa vida, mas que, do jeito que a gente conhece hoje, universal, laica, gratuita, obrigatória, olha, é uma invenção até que recente na história. Ela se consolidou ali entre os séculos XVI e XIX na Europa e está muito ligada à formação dos estados modernos e, bom, a todas as transformações da modernidade. Exato. E a questão central que emerge do material que a gente analisou é justamente essa. Se a gente olhar para as origens, para o desenvolvimento dela, será que a escola moderna foi, assim, na sua essência, um projeto para emancipar as pessoas, para democratizar o conhecimento, sabe? Impulsionada por aqueles ideais iluministas de reforma? Ou será que, na verdade, na prática, a função principal dela sempre foi outra? Tipo, servir como uma ferramenta de controle social mesmo, para disciplinar todo mundo e, no fim das contas, acabar mantendo as desigualdades que já existiam. Basicamente, atendendo mais às necessidades do Estado e da economia capitalista. Bom, eu vou defender a perspectiva de que a escola, apesar de todos os problemas, claro, é sim um projeto fundamentalmente emancipatório e civilizador. E eu vou argumentar que a função que prevaleceu, historicamente, na estrutura da coisa toda, tem sido mesmo o controle e a reprodução social. Isso mesmo com todo o discurso bonito de emancipação que a gente ouve. O meu ponto de vista parte da ideia de que a escola moderna é sim um avanço civilizatório que a gente não pode negar. Pensa só como era antes. Educação era algo muito restrito, né? Para pouca gente, super fragmentado. A origem da escola moderna está ligada a um ideal de levar conhecimento para todos. A reforma protestante, por exemplo, lá no século XVI, já deu um passo bem importante nisso. Lutero, ele defendia que a educação deveria ser uma responsabilidade do Estado, acessível a todos, até para que as pessoas pudessem ler a Bíblia sozinhas, né? Foi um começo para tirar aquele monopólio do saber da Igreja e começar a valorizar um conhecimento mais útil para a vida. Aí, no século XVII, a gente teve Comênios, que é considerado o pai da pedagogia moderna. Foi ele quem, digamos, organizou melhor essa ideia de ensinar tudo a todos. Ele pensou em métodos, na importância de focar no aluno, na educação como um direito universal. Ele detalhou como organizar as salas, o uso de livro didático. Foi uma sistematização fundamental. E aí veio o Iluminismo, né? No século XVIII que, bom, consolidou essa visão. Rousseau, por exemplo, ele dizia que a educação pública era essencial para formar o cidadão consciente, para superar aquela educação limitada só da família. E Condorcet, durante a Revolução Francesa, ele imaginou a escola ideal do novo Estado, única para todos, pública, gratuita, sem influência religiosa direta, laica e universal. Para ele, isso era a base para a democracia funcionar de verdade e para o ser humano progredir. E se a gente olha para o século XX, nossa, a gente viu uma expansão enorme do acesso à escola. Aqui no Brasil, tivemos os grupos escolares, depois a massificação do ensino superior. Isso mostra um movimento claro na direção de democratizar. É claro que existem problemas, desafios gigantescos, como as pedagogias críticas inspiradas no Paulo Freire sempre mostraram. Mas, na essência, o potencial de emancipação está lá, Fábio. É o coração da escola moderna. Um direito que foi conquistado com muita luta. Entendo. Muita luta, sim, mas eu olho para essa mesma história e vejo as coisas de um jeito bem diferente. Não acho que é coincidência que a escola moderna tenha surgido exatamente na mesma época em que os estados nacionais e o capitalismo industrial estavam se formando. Na prática, a função mais imediata dela foi tirar o controle da educação da igreja e passar para o Estado. E o motivo, veja bem, não era um amor assim puro pelo conhecimento. Era mais a necessidade de fortalecer o poder do Estado e atender às novas demandas da sociedade e da economia. Pega o modelo da Prússia, por exemplo, implementado lá em 1717, bem cedo. Ele acabou virando referência para muitos países, inclusive para os Estados Unidos, né? Por influência do Horace Mann. E o foco prussiano era muito claro: obrigatoriedade e padronização para ter cidadãos obedientes e para fortalecer o Estado.
Não era necessariamente para criar democratas, entende? Outra função que eu vejo como crucial foi criar um sentimento de pertencer à nação. Isso era vital para os novos estados. E como fizeram isso? Bom, ensinando a língua oficial, uma versão da história que exaltava a pátria, criando rituais como cantar hino, hastear bandeira. Era um projeto bem pragmático do Estado para unificar populações diversas sob uma única identidade nacional. E aí entra o Michel Foucault, que analisou a escola como uma instituição disciplinar modelo. Pensa só como a escola funciona. A vigilância constante, aquela ideia do panóptico, onde você nunca sabe se está sendo vigiado e então se comporta direitinho, os exames que classificam e hierarquizam, a organização do espaço em fileiras, os horários super rígidos para tudo, os rituais diários, às vezes até uniformes, tudo isso para o Foucault serve para criar o que ele chamou de corpos dóceis. Pessoas que internalizam as normas, se comportam de maneira previsível e assim garantem a ordem social. É um controle mais sutil talvez, mas talvez até mais eficaz que a força bruta. E aí a gente tem o Pierre Bourdieu, que mostrou como a escola, mesmo com essa aparência de ser neutra, de ser baseada no mérito, na verdade reproduz ativamente as desigualdades que vêm de casa. O tal do capital cultural, o tipo de conhecimento, a linguagem, os gostos que você herda da sua família é o que a escola valoriza e recompensa. O jeito de falar, de se portar, o que o Bourdieu chama de hábitos de classe, influencia nas notas, nas avaliações. Isso cria o que ele chamou de violência simbólica. A escola impõe a cultura dominante como se fosse a única válida, e aí faz parecer que o sucesso ou o fracasso é só mérito individual, quando na verdade a origem social pesa e muito. E, para fechar, tem o currículo oculto, que o Michael Apple discutiu. Aquelas lições não ditas que a escola ensina sobre se conformar, obedecer, competir individualmente. Isso tudo ajusta os alunos à ideologia dominante, o que o Gramsci chamaria de hegemonia, e as hierarquias que eles vão encontrar depois no mercado de trabalho. Sim, eu entendo esse ponto de vista, mas eu acho que ele subestima um pouco a força dos ideais que estavam por trás, sabe? Quando eu penso nas intenções lá no início, eu vejo sim um impulso genuíno pela emancipação. A reforma do Lutero, a organização pensada pelo Comênios, as ideias iluministas do Rousseau sobre o cidadão, a visão do Condorcet para uma escola republicana durante a Revolução Francesa, tudo isso apontava para a libertação pela razão, para a formação de um cidadão capaz de participar da vida pública, para o conhecimento como um direito de todos, um bem em si mesmo. A ideia da escola pública, laica e gratuita, como Condorcet desenhou, não era só pragmatismo, entende? Era um projeto de sociedade baseado no progresso humano, na democracia. A Revolução Francesa colocou isso como responsabilidade do Estado, garantir educação para formar o cidadão da República. Mesmo que depois, claro, esses ideais tenham sido usados para outros fins ou não tenham se realizado completamente, a força deles como ponto de partida, como motor inicial, para mim é inegável. Concordo que os ideais existiram sim e eram bonitos no papel, mas a minha questão é, na prática, o quão rápido eles foram, digamos, adaptados ou até distorcidos mesmo para servir às necessidades bem concretas dos novos estados e da economia que estava surgindo ali. O modelo da Prússia, por exemplo, focado em ordem, eficiência para o Estado, obediência, ele acabou tendo muito mais influência real na forma como as escolas se espalharam pelo mundo do que talvez os ideais mais filosóficos da Revolução Francesa. Pensa na industrialização. No começo, os donos das fábricas não estavam nem um pouco interessados em escola para os trabalhadores, né? Só depois, quando perceberam que precisavam de mão de obra com um mínimo de leitura e escrita, e principalmente disciplinada para seguir as rotinas, os horários da fábrica, como até economistas tipo Adam Smith e Stuart Mill argumentaram, é que a escola pública passou a ser vista como útil economicamente falando. E a formação da identidade nacional não era um ideal abstrato de cidadania universal. Era uma necessidade prática, urgente, para consolidar o poder dos estados que estavam se formando ou se unificando. Ensinar a mesma língua, a mesma história, muitas vezes inventando tradições, né? Os mesmos símbolos. Era uma forma de transformar camponeses da Baviera ou da Bretanha em alemães ou franceses leais ao Estado Central. O pragmatismo estatal e econômico me parece ter sido muito mais decisivo na configuração real da escola
do que os ideais iluministas, por mais bonitos que fossem. Mas isso nos leva direto para a questão da democratização, né? Você fala de instrumentalização, mas a gente não pode negar a expansão gigantesca do acesso à educação no século XX. Isso é um fato concreto. No Brasil, a criação dos grupos escolares lá no início do século XX, por exemplo, foi um esforço real para levar a escola primária para muito mais gente, sabe? Aumentou enormemente o número de crianças na escola. E no mundo todo, a partir da segunda metade do século, a gente viu as universidades se abrindo, recebendo grupos sociais que antes nem sonhavam em chegar lá. E não parou aí. Movimentos mais recentes, como pela educação inclusiva, que ganhou muita força com a Declaração de Salamanca em 94 e todo o debate sobre multiculturalismo nas escolas, eles mostram que existe um esforço contínuo para fazer da escola um lugar realmente para todos, um lugar que reconheça e valorize as diferenças, que busque ativamente a equidade. A educação virou um direito humano fundamental, reconhecido internacionalmente. Isso não pode ser só fachada, né? É resultado de muita luta social. Eu não nego que mais gente passou a frequentar escola, claro que não. A questão é, que tipo de escola e com que resultado final? Essa expansão, muitas vezes, ela manteve ou até criou uma divisão, sabe? Uma escola de melhor qualidade, com mais recursos, que prepara para a universidade e para as posições de poder, geralmente para a elite, e outra escola, para a massa, com menos recursos, focada no ensino mais básico ou talvez profissionalizante de baixo nível. A análise do Bourdieu sobre o capital cultural e a violência simbólica é chave aqui. Só ter a vaga na escola não garante igualdade de oportunidade de jeito nenhum. A escola continua funcionando de um jeito que valoriza o que o aluno já traz de casa. Se ele vem de uma família com mais escolaridade, com mais acesso à cultura que é considerada legítima, o sucesso do aluno parece que é resultado só do esforço dele, né? Mas, na verdade, a origem social continua pesando muito, e a escola ajuda a legitimar essa diferença toda. E sobre inclusão e multiculturalismo, olha, no papel é lindo, a gente tem leis, declarações, mas na prática, dentro da sala de aula, as barreiras são enormes. As escolas continuam tendo muita dificuldade em lidar com a diversidade real, em atender às necessidades dos alunos mais pobres, das minorias, das crianças com deficiência. Muitas vezes, esses alunos continuam sendo excluídos, mesmo estando lá dentro da escola. E a própria expansão se fez, em grande parte, à custa da precarização do trabalho. Pensa na feminização do magistério, especialmente nas séries iniciais. A entrada massiva de mulheres nessa profissão só foi possível porque os salários eram baixos, justificados por aquele discurso antigo de que mulher tem vocação, tem jeito para cuidar de criança. Isso permitiu ao Estado expandir a rede gastando menos. Isso não me parece uma democratização plena, assim, completa, mas sim uma expansão que, de formas diferentes, acabou continuando a reproduzir desigualdades. Mas e o que acontece dentro da sala de aula? As práticas pedagógicas? A gente não pode simplesmente jogar fora todas as inovações que buscaram e ainda buscam transformar a escola num espaço de libertação de verdade. Desde as ideias lá de Comênio sobre como ensinar melhor, a didática moderna, passando pelos princípios da escola nova no início do século XX, que queria colocar o aluno no centro, né? E chegando nas pedagogias críticas como a do Paulo Freire aqui no Brasil. Freire via a educação claramente como uma prática da liberdade, um caminho para as pessoas tomarem consciência da sua realidade e lutarem contra a opressão. E hoje a gente tem as abordagens interculturais que tentam valorizar as diferentes culturas que existem na escola. Há um esforço constante, sim, para fazer uma pedagogia que liberte, que forme o pensamento crítico. Até a tecnologia digital, que tem seus riscos, óbvio, mas também oferece ferramentas novas para personalizar o ensino, deixar a aula mais dinâmica, conectar a escola com o mundo dos jovens. Se for bem usada, ela pode sim fortalecer esse lado emancipatório da educação. Eu reconheço que existem esses esforços e são muito importantes. Professores e projetos incríveis que tentam fazer diferente existem em muitas escolas, sem dúvida. Mas a minha questão é que eles geralmente estão, sabe, nadando contra a maré de uma estrutura que, na sua base, ainda é muito voltada para o controle e para a padronização.
Pensa na organização física e temporal da escola que a gente conhece. Alunos separados por idade, o conhecimento todo fatiado em matérias que mal conversam entre si, a avaliação feita por prova em nota que classifica todo mundo, os rituais diários como chamada, fila, o sinal que toca. A própria arquitetura da maioria das escolas, com aquelas salas onde todo mundo olha para frente para o professor, tudo isso funciona como uma máquina de controle de fazer todo mundo se encaixar num mesmo molde, como Foucault bem analisou. A escola ainda opera muito pela violência simbólica que o Bourdieu descreveu, validando certos tipos de conhecimento e de comportamento como se fossem superiores e desvalorizando outros. E pelo tal currículo oculto que o Apple apontou, ensinando sem dizer que está ensinando lições de conformismo, de obediência à autoridade, de competição. Mesmo a tecnologia, que você mencionou, ela pode ser facilmente usada para aumentar o controle, para padronizar ainda mais o ensino através de plataforma digital, avaliação em massa. A gente vê isso acontecendo em muitas reformas educacionais recentes, com uma visão bem neoliberal que trata a educação mais como um serviço a ser consumido, preparando para o mercado, do que como um espaço de formação humana e crítica. A estrutura básica, no meu modo de ver, continua sendo mais disciplinar do que libertadora na maioria dos casos. Bom, para concluir meu ponto de vista, então, eu reafirmo que a escola moderna, mesmo com todas as suas falhas, que a gente sabe que não são poucas, e as contradições que ela carrega desde o início, ela tem, sim, na sua essência, um projeto civilizatório que visa a emancipação. Ela representa uma conquista social importante que estabeleceu o direito universal à educação e criou um espaço público, laico, para as pessoas terem acesso ao conhecimento que a humanidade acumulou e se formarem como cidadãs. A luta que continua existindo por uma escola que seja de fato democrática, inclusiva, crítica, inspirada por pensadores como Freire e por tantos movimentos sociais e educadores por aí, mostra que aquele potencial emancipatório original ainda está vivo, sabe? Ainda pulsa. Essa tensão entre as diferentes funções da escola, ensinar, socializar, controlar, emancipar, acho que faz parte da sua enorme complexidade histórica e social. Eu concluo reforçando que uma análise mais crítica, talvez usando as lentes de pensadores como Foucault e Bourdieu, nos mostra que as funções de controle social e de reprodução das desigualdades foram e, infelizmente, continuam sendo muito fortes na estrutura e no dia a dia da escola moderna. Historicamente, ela serviu muito bem aos interesses de consolidação dos estados nacionais e também às necessidades do sistema capitalista. Claro que existem espaços de resistência, projetos emancipatórios, professores que fazem a diferença e eles são absolutamente fundamentais, mas muitas vezes eles estão lutando contra mecanismos muito poderosos de disciplina, de normalização, de reprodução das hierarquias sociais que estão profundamente arraigados na instituição escolar. Reconhecer o peso desses mecanismos, sabe, sem ingenuidade, isso me parece o primeiro passo essencial para a gente pensar em qualquer mudança real e significativa. E certamente ainda há muito mais para a gente desvendar sobre essas dinâmicas tão complexas no material que a gente analisou. Pouco de disputas constantes sobre seus rumos e funções. Exatamente. E que olhar para essas tensões a partir de perspectivas diferentes, críticas, é fundamental para a gente tentar entendê-la em toda a sua complexidade, sem cair na armadilha de achar que uma única visão vai dar conta de explicar tudo.